WhatsApp, você sabe como falar existia em inglês? Nesse vídeo eu vou te mostrar como falar existia em inglês, que é utilizando there to be. Então se interessou pelo assunto, já assina a chamada desse vídeo aqui embaixo e vem comigo! Então galera, there to be, past simple. Então, there to be, se a gente for traduzir separadamente, o there significa lá ou ali, correto? E o there e o to be, conjugado aqui no passado simples, ele vai ter duas conjugações, was ou were. Tranquilo? Se a gente for traduzir os dois separadamente, vai ficar estava, vai significar estava, e were vai significar estavam. Tranquilo? Só que nós não vamos traduzi-lo separadamente. A gente vai traduzir juntando o there com o to be conjugado, ficando assim então. There was ou there were. Tranquilo? E o que significa os dois, traduzindo juntos? O there was vai significar existia. E o there were significa existia. Também, ele pode ter outra tradução, que é tinha. Tranquilo. Esse primeiro aqui, ele é utilizado nesse sentido da tradução quando você for fazer frases no singular. Esse outro, quando você for fazer frases no plural. Tranquilo? Então, só recapitulando, there was significa existia, there were significa existia também. Um é singular, no caso there was, e o outro é plural, no caso there were. Então vamos lá, vamos a alguns exemplos. Vou colocar aqui, gostaria que vocês fossem respondendo aí também. A dog in the fridge ou in the house. E a outra frase aqui, apples in the fridge. Tranquilo. Então aqui, a primeira frase, se você observar, ela vai estar no singular. Eu quero falar que tinha um cachorro dentro de casa. Como é que eu falo isso em inglês? Eu vou usar ou there was ou there were. Nesse caso, como é singular, ó, a dog, isso aqui serve para identificar que é um cachorro só, ou seja, que a frase está no singular, eu vou utilizar aqui então there was. Tranquilo? E esse outro, a frase está falando apples in the fridge. Apples está no plural, maçãs. Então eu vou utilizar aqui there were. Isso significa dizer que essa primeira frase está no singular e essa outra está no plural. Tranquilo? Muito fácil. O mesmo raciocínio que a gente usou para esse aqui, essas frases aqui estão na forma affirmative, na forma afirmativa. Então, todas essas frases aqui, essas duas frases estão na forma afirmativa. O mesmo raciocínio que nós utilizamos para essas daqui, a gente vai utilizar para a forma negativa e interrogativa. Então, vejamos como que funciona. Olha só, a forma negativa. Eu já adiantei aqui e deixei aqui para vocês. O there was e o there were vai ficar como na forma negativa. O primeiro aqui vai ficar there wasn't. There wasn't. E o outro vai ficar there weren't. Olha só. Então aqui eu só acrescentei o not. Em inglês utiliza muito a forma contraída. Isso aqui vale reforçar que nada mais é do que there was not. Só que aqui é a forma mais contraída. Esse outro aqui é nada mais do que there were
not. Tranquilo? Então é somente isso. Vai significar o quê? Não tinha, não existia. Pode ser essas traduções aí. Aí aqui 2 exemplos para a gente ver como que fica. Na prática, a dog in the house. Eu vou usar qual? Singular, mesmo raciocínio que eu usei para cá, eu vou usar para cá também. Então, se é singular aqui, eu vou usar qual? There was na forma negativa. Então, fica there wasn't. Então, você escreve aqui. There wasn't. Apples, eu quero falar que não tinha maçãs na geladeira. Você vai falar there weren't. Por quê? Porque está no plural. Então, bem tranquilo. Já a forma interrogativa usa o mesmo raciocínio da forma afirmativa e da forma negativa. Então, como que vai ficar a forma interrogativa? Que são as questions. Tá aqui, ó. Como a gente está utilizando o verbo to be para a construção do there to be, você vai utilizar o there was e o there were na forma interrogativa da seguinte maneira. O was, ele vem para antes do there e o were também vai aqui, ó, para antes do there. Então, sempre a forma interrogativa vai ficar assim. Was there, vem a frase e o sinal de interrogação. Were there, vem a frase e o sinal de interrogação. Sempre vai ser assim. Sempre você tem que colocar o was ou were antes do there para transformar em pergunta. Aí tem 2 frases, 2 perguntas aqui que a gente vai utilizar na prática a forma interrogativa. Então ficaria como aqui essa primeira? A dog. Mesmo raciocínio vale para as outras explicações acima. Se aqui está no singular, eu vou usar o quê? O there was na forma interrogativa, que é was there. Então vai ficar assim. Was there a dog in the house? Aqui, apples in the fridge. Como é que ficaria aqui? Como é plural, eu vou utilizar were there. Tranquilo? Por quê? Porque é interrogação, pergunta. Então fica aí a dica. Então eu coloquei aqui um pequeno resumo para vermos como fica aqui na forma resumida. Resumida aí o nosso vídeo, a forma afirmativa no singular é o there was. Forma afirmativa no plural, there were. Tranquilo? A forma negativa no singular vai ficar como? There wasn't. E no plural vai ficar there weren't. Bem tranquilo. Agora a pergunta, o verbo to be vem antes do there. Então, was there. E aqui fica no plural, were there. Bem tranquilo. Então, espero que vocês tenham gostado. E aí, gostou da dica? Entendeu? Então inscreva-se no canal porque eu tenho novas dicas, muito mais dicas para te passar, para te ajudar a entender e a dominar o inglês. Então inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os novos vídeos. Valeu, bye bye!